Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Acabou de ser confirmado, ele vem. Vasco tem proposta aprovada e contrata volante. A negociação Juan Sforza teve novas atualizações na tarde deste domingo. De olho na liderança do Carioca. O Vasco entrou em campo na tarde deste domingo 28, para mais um desafio pelo Campeonato Carioca. O Gigante da Colina enfrentou o Bangu e acabou empatando por 2-2. Com o resultado, a equipe vascaína caiu para a segunda posição da tabela de classificação com 8 pontos conquistados. O Botafogo ocupa agora a liderança com um ponto a mais que o Vasco. A quarta rodada segue em andamento, por isso as posições devem mudar no decorrer do dia. O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, dia 31, quando encara o Nova Iguaçu. O clube carioca deverá ter uma nova novidade nas próximas semanas em relação a um novo reforço. A negociação Juan Sforza teve novas atualizações na tarde deste domingo 28. Sforza é o novo reforço do Vasco. O Vasco voltou novamente as atenções para a contratação do volante Juan Sforza, do Newell's Old Boys, da Argentina, após mais uma tentativa frustrada de Cuéllar. Pela manhã deste domingo, o jornalista César Luiz Merlo, o Vasco da Gama havia feito uma nova proposta pelo jogador ao Newell's Old Boys, clube que o volante pertence. Já durante a tarde, o jornalista confirmou de fontes que o clube argentino decidiu aceitar a proposta dos cariocas. O jogador foi vendido ao Vasco, mas o Newell's vai manter 20% de ganho capital. Confirmado, Juan Sforza é o novo reforço do Vasco. Fontes do conselho da Newell's confirmaram-me que a oferta foi aceita. Asterisco, o clube vende a ficha do meio-campista, mas fica com 20% do ganho de capital. O jogador de futebol ingressará assim que o pré-olímpico terminar, escreveu o jornalista. Jogador se apresenta após o pré-olímpico. Juan Sforza, de 21 anos, é o capitão do Newell's Old Boys. Ele tem 6 gols marcados e uma assistência em 113 jogos durante a sua participação no clube. Além disso, acumula convocações para as seleções de base da Argentina. O volante foi aprovado pela comissão técnica e pelo scout do Vasco. O jogador, inclusive, é visto como um jogador de muito potencial para o setor do meio-campo. Juan Sforza está na Venezuela defendendo sua seleção no pré-olímpico sub-23. Sendo assim, depois do torneio, o jogador deverá ser oficialmente apresentado para a torcida. Enquanto Sforza não chega, o técnico Ramon Dias segue ajustando a equipe para o Campeonato Carioca. O clube carioca deverá se reapresentar nesta segunda-feira 29, de olho no Nova Iguaçu. Participação polêmica, juiz rouba a cena na partida e leva Jair ao delírio. O Vasco da Gama entrou em campo na tarde deste domingo 28, para enfrentar o Bangu. A atitude da arbitragem levou torcedores à loucura em vitória do Gigante. A arbitragem deixou o torcedor na bronca. O Vasco da Gama viajou para enfrentar o Bangu neste domingo em partida realizada na Arena Mané Garrincha em Brasília. Em uma partida que contou com mais testes realizados por Ramon Dias, o Gigante não saiu do empate. E a partida começou com intensidade do Cruz Maltino. O clube de São Cristóvão foi para cima do Bangu, porém em uma decisão mal tomada da arbitragem, os vascaínos viram o alvirrubro ter superioridade numérica em campo. Em um lance ocorrido no terço final do campo, Jair deu um carrinho que foi interpretado como lance para expulsão pelo juiz Tarcísio Pinheiro Caetano, fato que gerou grande revolta por parte dos torcedores vascaínos. Evidentemente, o camisa 8 do Gigante da Colina acerta a bola no lance e após expulsão injusta, Ramon Dias foi obrigado a fazer mudanças em relação ao elenco que começou a partida. Mesmo com um a menos, o Gigante pressionou. Mesmo assim, o Cruz Maltino seguiu ditando o ritmo da partida, e com grande participação de Dimitri Payet, que foi o líder em praticamente todas as investidas ofensivas. O Vasco chegou diversas vezes no ataque, porém sem levar perigo. Ainda no primeiro tempo, uma importante baixa surgiu para o trem-bala da Colina. Após dividida no campo ofensivo, Paulinho sentiu pancada no joelho e foi trocado por Praxedes. Mesmo com um a menos e a baixa de Paulinho, o Gigante voltou bem no segundo tempo. Ainda no início da partida, Dimitri Payet fez grande jogada e achou Piton, que cruzou certeiro para Praxedes abrir o placar. O Bangu chegou ao empate após frango de Léo Jardim, que não conseguiu segurar o forte chute de Gabriel Canella aos 23 minutos. O gol botou fogo na partida e o Bangu levou perigo em outras oportunidades, chegando até mesmo a carimbar o travessão Cruz Maltino. Pressão final e gol de Payet. Após sofrer o gol de empate, o Vasco buscou incansavelmente o gol da vitória.
Até que dos pés de Dimitri Payet saiu o gol que deu a vantagem no placar e por pouco não foi o gol da vitória. Poucos minutos após o francês marcar um belíssimo gol, o Bangu foi em busca do empate. E em investida ofensiva, Medel chegou atrasado cometendo pênalti que foi convertido por João Maranhão. Vasco perde a liderança do Cariocão. Após o empate em uma partida polêmica, a sensação que fica para o torcedor é que o árbitro influenciou diretamente no resultado. Com isso, o Gigante da Colina perdeu a liderança do Cariocão para o Botafogo, que chegou aos 9 pontos após a vitória. Na próxima quarta-feira, 31, o Vasco volta a campo pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe do Cruz Maltino enfrenta o Nova Iguaçu no Parque do Sabiá em Uberlândia, MG. Confirmado, Ramon Dias toma decisão e Gringo deve sair do Vasco. Cruz Maltino deve ter mais uma saída no elenco. Reformulação no Vasco. O Vasco está invicto na temporada com 2 vitórias e um empate no Campeonato Carioca, além de 2 triunfos no torneio amistoso disputado no Uruguaio. O técnico Ramon Dias vem reformulando o elenco e mais uma saída está prestes a acontecer. Trata-se do zagueiro Capasso, de 27 anos, titular em 2 jogos do Carioca, mas que vive situação indefinida no Cruz Maltino. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco não deve dificultar uma saída do defensor argentino. Ou seja, caso tenha propostas para o zagueiro, a diretoria deve acatar e liberar o jogador. Nos últimos dias, algumas sondagens de empréstimos chegaram ao Vasco por Capasso, mas nenhuma conversa evoluiu para algo mais concreto. A diretoria espera novas movimentações no futuro. Fora dos relacionados. O Vasco volta a campo neste domingo 28, para encarar o Bangu, fora de casa às 16 horas, pelo Campeonato Carioca. O clube divulgou os relacionados para o confronto e Capasso não está na relação por opção técnica. O argentino já tinha ficado de fora do duelo contra o Madureira, também por opção de Ramon Dias. Capasso só foi utilizado nas 2 primeiras rodadas do estadual, quando o elenco considerado principal estava realizando amistosos. Em fevereiro de 2023, o Vasco pagou 1,5 milhões de dólares, 7,7 milhões de reais, para comprar 50% dos direitos de Capasso junto ao Atlético Tucumã. De lá para cá ele fez 16 jogos e marcou 2 gols. Vale destacar que Capasso marcou um dos gols do Vasco na vitória por 2-0 sobre o Boa Vista no Carioca desse ano. Apesar do tento, ele foi alvo de críticas da torcida nas redes sociais e não tem a confiança plena da comissão técnica. Mudanças no elenco. Ramon Dias vem fazendo uma grande reformulação no grupo do Vasco para esta temporada. 5. Jogadores já foram afastados do elenco e treinam em horários separados. Os zagueiros Miranda e Zé Vitor, os volantes Barros e Rodrigo, além do meia Marlon Santos. O Cruz Maltino busca novos destinos para o grupo de jogadores, seja uma venda ou empréstimo para outras equipes. O diretor Alexandre Matos concentra esforços para resolver essa questão. Enquanto isso, novos jogadores chegam para o elenco de Ramon Dias, como o goleiro Keiler, o lateral esquerdo Vitor Luiz e os volantes Pablo Galdames e Juan Sforza. Um elenco equilibrado para 2024. Além do quarteto, outros 4 jogadores chegaram para o Vasco. Os zagueiros João Vitor e Robert Rojas, além dos atacantes David e Adson. Os 2 primeiros, inclusive, são titulares do time. O Vasco tem uma camisa muito grande, Keiler revela carinho pelo clube carioca. Goleiro é mais um reforço do Gigante da Colina para a temporada de 2024. Nova contratação rasgou elogios ao Vasco. A torcida do Vasco se surpreendeu com mais uma contratação feita pelo clube. Na última sexta-feira, 26, o Gigante da Colina chegou a um acordo com o Internacional para fechar com Keiler, goleiro de 27 anos. O arqueiro chega com contrato de empréstimo válido até o final da temporada de 2024. Keiler será o substituto Ivan, que justamente foi para o Internacional, mas sofreu uma grave lesão no joelho. Após aterrissar no Rio de Janeiro, Keiler participou de uma rápida entrevista com o BTB Esporte. Assim, comentou sobre a oportunidade de jogar pelo Gigante da Colina. Eu precisava buscar novos desafios, novos ambientes. É uma nova cultura. O Vasco tem uma camisa muito grande. Eu não conseguiria dizer não ao Vasco, comentou a nova contratação do clube carioca. Uma nova oportunidade para Keiler. Com as novas contratações feitas pela equipe gaúcha, Keiler perdeu espaço. Em contrapartida, o Vasco aproveitou a oportunidade de mercado para reforçar a posição. Foram 15 anos no Inter e creio que tive êxito lá, mas vim fazer minha história aqui. Vou trabalhar para agregar ao elenco e mostrar meu futebol longe do Rio Grande do Sul, comentou o goleiro ao BTB Esporte.
Pelo Internacional, Kehler disputou 46 partidas, em 17 oportunidades o arqueiro não sofreu gols. O goleiro também teve uma passagem pela Chapecoense, onde disputou 30 jogos. Após a contratação do atleta, o Vasco possui 4 goleiros no elenco principal: Léo Jardim, Kehler, Rose e Alexander. É claro, no esquema de Ramon Dias, Léo é o titular. Mais um atleta chegando ao Vasco. Outro que deve ser anunciado na próxima semana é Vitor Luiz, lateral direito que já defendeu as cores do Botafogo. Na temporada passada, o defensor atuou pelo Coritiba. Com uma reformulação e contratações feitas, o Vasco deve ir com esse elenco para a primeira parte da temporada de 2024. Atualmente, a diretoria do clube carioca está conversando com o Vegetti para renovar o contrato. Neste início de campeonato carioca, o Vasco somou 2 vitórias e 1 empate, ocupa a primeira colocação com 7 pontos conquistados. A próxima partida ocorre diante do Bangu. Guilherme Arana pode deixar o Atlético Mineiro para jogar em clube inesperado. Guilherme Arana volta a ser especulado fora do Atlético Mineiro. Considerado de forma unânime como um dos melhores laterais do futebol brasileiro, o defensor segue atuando com as cores do Galo. Depois de sofrer uma grave lesão que o tirou da Copa do Mundo de 2022, o lateral esquerdo voltou com tudo aos gramados e encerrou a última temporada com 32 jogos disputados. Agora, em 2024, Arana já participou dos 2 jogos do Galo, mostrando estar totalmente recuperado e jogando no mesmo nível de sempre. Porém, com isso, é comum que outros clubes abram os olhos para seu futebol. Recentemente, o canhoto foi alvo de equipes como Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro, mas acabou renovando com o Galo. No entanto, agora outra equipe aparece de olho. Isso porque, de acordo com o jornal Marca, Guilherme Arana aparece novamente na lista de alvos do Vasco. Além do defensor, outros nomes bastante falados estão na mira da equipe, incluindo Gabigol e Al-Musrati, voltante do Braga que vem sendo ligado ao Flamengo. No entanto, é difícil imaginar que algo de concreto aconteça nesta janela de transferências, visto que a mesma está prestes a se encerrar. Ainda assim, o interesse existe. Guilherme Arana está com 26 anos de idade e na carreira, além do Atlético Mineiro, soma passagens por Atalanta, Sevilha, Atlético Paranaense e Corinthians, clube pelo qual foi revelado. E você, torcedor, o que você acha de Arana jogar no Vasco? Deixe a sua opinião nos comentários.